Olá a todos, professor Abner aqui. Nessa aula de hoje a gente começa tratando sobre o Teorema de Varignon, né? O que seria esse teorema? Bem, na verdade ele é bem simples e eu nem diria que é exatamente um teorema, mas enfim, vamos lá. Se a gente tem um ponto A, como mostrado aqui na figura, e sobre esse ponto material A, né, aqui não é nem um corpo rígido, né, um ponto material A, sobre esse ponto material A, nós temos várias forças sendo aplicadas sobre esse ponto material. A pergunta que a gente pode fazer é qual que é o torque resultante sobre esse ponto material. Então, nesse caso aqui, nós temos as forças F1, F2, F3 e F4, certo? Se a gente pergunta qual que é o torque ou o momento de uma força, enfim, como queira dizer, em relação ao ponto O, né, que é a origem desse plano cartesiano, então formado por x, y e z. Bem, nós vimos anteriormente que o momento de uma força o, o torque, né, realizado em relação a esse ponto O, né, sendo que a força é aplicada no ponto A, é o quê? E nós chamamos isso de uma grandeza vetorial M, vai ser, vamos dizer, M, né, em relação ao ponto O, M1 em relação ao ponto O, que é devido à força 1, mais M2 em relação ao ponto O, mais M3 em relação ao ponto O, mais M4 em relação ao ponto O. Bem, quem que é o momento dessa força devido à força F1, né? Será o vetor R, como representado aqui. O vetor R é a distância do ponto O ao ponto A, certo? Vetor R, vetor F1, né? Mais o devido à força 2, vetor R, vetor F2, mais R, vetor F3, mais R, vetor F4. Bem, nós vimos na aula de vetores que a multiplicação, o produto vetorial ele é distributivo, ou seja, nós podemos escrever isto, colocar o R, que é comum a todos os termos, em evidência. Então, é uma coisa básica, né? Então, nós temos R vetor F1 mais F2 mais F3 mais F4. Lembrando que o produto vetorial tem que obedecer à ordem, né? Nós não podemos inverter essa ordem do produto vetorial, porque o produto vetorial não é comutativo. Bem, mas quem que são essa somatória das forças que atuam sobre o ponto material A? Bem, é a resultante das forças. Então, isso nada mais é do que R vetorial F, onde F é a resultante das forças sobre o ponto A. Tudo bem? Basicamente, esse é o teorema de Varignon, onde você pode pegar os momentos das forças devido a cada uma das forças que atuam sobre um determinado ponto e escrever como sendo o momento nesse ponto A, ele é basicamente o momento total, o momento resultante, né? O momento da
força resultante, momento da força resultante. Então, em outras palavras, o momento em relação a um dado ponto O, da resultante de diversas forças concorrentes, né, no caso aqui são forças concorrentes, é igual à soma dos momentos das várias forças em relação ao mesmo ponto O. Né? Foi basicamente o que nós fizemos isso. Essa propriedade que foi originalmente estabelecida pelo matemático francês Pierre Varignon, bem antes da introdução da álgebra vetorial. Né? Então, ficou conhecido como esse teorema por ele ter feito isso antes de ser realizada a álgebra vetorial. Mas nós vimos na álgebra vetorial nos vídeos anteriores que isso é uma propriedade que nós já até conhecíamos antes, né? Bem, vamos falar então agora sobre as componentes retangulares do momento de uma força. Nós já falamos sobre as componentes retangulares de uma força. Do momento de uma força é bem semelhante. Bem, aqui nós podemos aplicar o teorema de Varignon, certo? Como assim, bem como a gente pode aplicar o teorema de Varignon em diversos problemas, como vocês verão na hora de fazer os exercícios. Bem, como que a gente pode aplicar o teorema de Varignon aqui? Bem, veja que existe uma força F aplicada sobre esse ponto A de coordenadas x, y e z, certo? Essa força F, ela tem componentes Fxi, Fyj e Fzk. Tem componentes, certo? Qual que é o momento da força, dessa força, em relação ao ponto O? Em relação ao ponto O. Então, usando a nossa notação, o momento dessa força em relação ao ponto O é R vetor F. Mas, essa força F, nós podemos decompô-la, né? Decompor ela nas componentes, em suas componentes. E aqui nós utilizamos, então, aplicamos o teorema de Varignon. Por quê? Porque o teorema de Varignon diz o seguinte, eu posso escrever isso como sendo R vetor Fx I, certo? I chapéu, mais R vetor Fyj chapéu, mais R vetor Fz K Fz K chapéu, né? Então aqui a gente aplicou o teorema de Varignon. Isso é a mesma coisa que escrever, né, R vetor Fx I chapéu mais Fy J chapéu mais Fz K chapéu. Então nós aplicamos o teorema de Varignon aqui, apesar apenas pegando a força F e decompondo ela nas suas componentes. Aqui é exatamente o teorema de Varignon. E isso vai ser muito conveniente em muitas situações e muitos exercícios, que é o que normalmente é o que mais importa aqui. Por essa figura, é possível a gente observar que o vetor R, ele pode também, claro, ser decomposto em suas componentes, e como o ponto A tem coordenadas x, y, z, então o vetor R pode ser escrito como x i chapéu, mais y j chapéu, mais z k chapéu, tá? E pelo teorema de Varignon, a gente tem que MO
O momento da força em relação ao ponto O é, pelo teorema de Varignon aqui, certo? É igual a mx, vou escrever como no livro, mx e chapéu, mais myj chapéu, mais mz k chapéu, onde mx é o produto vetorial de R com fx, né? Um fx, o fx, ele, aqui eu escrevi em módulo, mas ele é um vetor, né, de direção e chapéu, né? E, enfim, my é isso e mz é isso, né? Mx, my e mz são as componentes do vetor MO, né, que é o momento de uma força em relação ao ponto O. Ok, eu acho que isso está bem claro. Quando nós falamos de produto vetorial, nós fizemos um exemplo que era o vetor A vetorial B. Né? Definimos um vetor A de componentes AX, AY e AZ e um vetor B de componentes BX, BY e BZ. Tá? E aí nós fizemos o produto vetorial de A com B e descobrimos as componentes desse produto vetorial. Bem, aqui nós temos o produto vetorial de R, do vetor R com a força F. É a mesma coisa. O R poderia ser o nosso A e o F poderia ser o nosso B. Ou seja, as componentes MX, em termos das componentes de R e F, são, né, já escrevendo de forma direta, porque a gente já fez isso, é YFZ menos ZFY, MY é ZFX menos XFZ, né, sempre troca aqui, e MZ é igual a XFY menos YFX. E aqui nós temos as componentes, então, do momento de uma força em relação a um ponto O. Bem, então até o momento nós calculamos o momento de uma força, né, em relação a um ponto O. Né? E esse ponto O é a origem do nosso sistema, a origem do nosso sistema cartesiano, do nosso plano cartesiano, como você queira melhor chamar. Como que fica se nós tivermos que calcular o momento de uma força em relação a um outro ponto, em relação a um outro ponto qualquer, né? É muito simples. Isso é uma situação que ocorre, em geral, muitas vezes vocês vão ter que calcular o momento de uma força em relação a um outro ponto, né? Geralmente é o que mais ocorre, né? Então aqui nós temos um exemplo onde nós temos o ponto A e o ponto B, e a força está sendo aplicada sobre o ponto A dessa caixa retangular, né? Nesse ponto A agora, anteriormente nós dissemos que esse ponto A tinha coordenadas x, y, z, mas agora nós vamos dizer que o ponto A tem coordenadas xa, ya e za. Muito conveniente, né? E o ponto B, também por conveniência, tem coordenadas xb, yb e zb. Bem, o momento da força em relação ao ponto B, que eu vou chamar aqui como no livro de MB, vetor MB, vai ser quem?
o vetor RAB, que eu vou chamar RAB, né, como está aqui. Aqui tem uma barra, mas eu vou colocar AB. Então, é esse vetor aqui que eu tenho que calcular. Vetorial a força F. Força F que tem lá as componentes, né? Fx, Fy e Fz, como indicado aqui na figura, né? Quem que é o vetor RAB? É muito simples, eu tenho que pegar as coordenadas do ponto A e subtrair das coordenadas do ponto B. Então, coordenada x desse vetor RAB é xa menos xb na direção chapéu. Veja que é muito simples. Mais a YA menos YB na direção J chapéu. Né? Mais ZA menos ZB na direção K chapéu. Então, nós temos o vetor RAB, né? A força F é um dado do problema, e pronto, nós podemos calcular quem é o momento da força em relação ao ponto B. Logo, você pode já estar se perguntando quem são as componentes do momento da força B em relação ao ponto B. Nesse caso, eu já escrevo para vocês. Então, eu vou escrever o seguinte. MBx, componente x, desse momento dessa força. Só a gente substituir o que a gente tinha, aquelas coordenadas lá em relação ao ponto O, pelas coordenadas de agora. Então, é o que? É o YA menos o YB, FZ menos ZA menos ZB, FY, né? Que a força F, ela continua com coordenadas lá Fx, Fy e Fz. MBY é quem? É o ZA menos ZB Fx menos XA menos XB FZ, né? E o MBZ é XA menos XB FY menos YA menos YB Fx, certo? Então é a mesma coisa, Só que a gente tem que escrever mais aqui nesse caso, porque a gente tem que fazer a diferença entre um ponto e outro. Mas não muda nada, não mudou nada, só aumentou um pouco, pode aumentar um pouco das nossas contas, mas não muda na complexidade, certo? O que aconteceria, por exemplo, se a gente tivesse uma força F aplicada sobre o ponto A, que fosse o seguinte, Fxi mais Fyj só, né, sendo Fz igual a zero. O que aconteceria com o momento?
o momento da força em relação ao ponto B. E que, além disso, também, ZAB, vamos chamar de, né, o ZA menos ZB, também seja igual a zero. Isso significa que nós temos o seguinte problema. Veja, colocando a figura aqui já, né? Então, nosso ponto A tem coordenadas aqui, voltando lá para x, y e z. Então, veja, colocando a figura aqui dessa situação descrita, então nossa força F tem coordenadas componentes, né? Fx, Fy. Nosso vetor R também tem componentes em x, que é xa menos xb, e componente em y, né? Que é ya menos yb. Então, nosso vetor R, AB, e nossa força F estão no plano XY, né? Tanto R, AB e F estão, né, no plano XY, no plano XY. Isso significa que o produto vetorial de AB com F, nesse caso, vai dar um vetor, né, no caso, o momento de uma força em relação a B. E aí, vou colocar aqui um módulo, então, um módulo de MB na direção K-chapéu, né, que é a direção perpendicular ao plano XY, a direção perpendicular ao plano XY. Nesse caso, o módulo de B, o módulo do momento da força, o módulo do momento da força em relação a B, é a componente MBZ. É essa componente MBZ, que é ela que está na direção K-chapéu, né, que é igual a, então, XA menos XB, FY menos YA menos YB, FX. Interessante, né? Na aula sobre produto escalar de vetores e produto vetorial também, né, nós falamos sobre o produto escalar entre dois vetores e o produto vetorial entre dois vetores, certo? Agora, algo novo, até não tão novo, mas que é interessante, que poderá será, na verdade, muito útil ao longo do curso, é o produto misto de vetores, né? Ou seja, aqui o nosso ponto 6 dessa aula, o produto triplo misto de três vetores. No caso, nós vamos fazer um exemplo do produto entre um vetor S escalar, o produto vetorial de P vetor Q. Esses vetores estão representados aqui nessa figura. Então, nós temos o vetor P e o vetor Q, que formam um plano, né? Aqui está formando o plano. Aqui está esse desenho mostrando como que é esse plano, formado por P e Q. Bem, nós vimos lá na aula de produto vetorial, digressão do produto vetorial, quem não viu, volte lá, que o produto vetorial entre esses dois vetores corresponde à sua intensidade, a intensidade, ou seja, um módulo desse vetor resultante desse produto vetorial é igual à área do
do paralelogramo formado por esses dois vetores, né? Veja que esse plano aqui, formado pelos dois vetores, é um paralelogramo. E a área desse paralelogramo corresponde à intensidade do vetor P vetor Q. Esse P vetor Q, ele é perpendicular ao plano formado por P e Q. É perpendicular ao plano formado por P e Q. Aqui na figura, isso está muito bem representado. Esse aqui é o vetor P vetorial Q. Ele é perpendicular ao plano formado por P e Q. Então aqui a gente já está acabando até fazendo uma revisão aí sobre isso, né? Veja que agora a gente quer fazer um produto escalar desse vetor S com o produto vetorial, né, de P vetor Q. Bem, eu posso escrever isso também. Lembrem lá que o produto escalar ele é comutativo. Então é a mesma coisa que eu escrever P vetor Q escalar S. Por que eu quero escrever assim? Para vocês visualizarem melhor. Porque eu quero pegar, então, o vetor P, Q, e no produto escalar, o que é o resultado desse produto escalar, né? Vamos escrever aqui. Então, é o módulo de S, módulo de P vetor Q, que é esse vetor aqui, cosseno do ângulo entre eles. Vou dizer que esse ângulo entre eles é um ângulo φ, tá? Módulo de P vetor Q, módulo de P vetor Q, cosseno de φ, é a projeção desse vetor, sobre S. Então, dessa forma que eu estou fazendo, estou dizendo que entre o vetor P vetorial Q e o S, a gente tem um ângulo φ, certo? Então, se eu projeto esse vetor sobre o S, isso corresponde ao módulo de P vetorial Q cosseno φ. Tudo bem? Pois bem, o resultado desse produto misto, sendo que P vetorial Q é a área do paralelogramo, então esse resultado aqui, esse produto misto, é o seguinte, é a gente calcular a área o volume desse paralelepípedo formado por P, Q e S. P, Q e S, pelos vetores P, Q e S. Veja que o módulo de P vetor Q é quem? É o módulo de P, módulo de Q, seno do ângulo entre eles. Vou chamar que o ângulo entre eles é θ. Seno de θ. Tá? E isso corresponde à área do paralelogramo. Certo? Se eu multiplico isso pelo módulo de S e o cosseno de φ para ter o produto escalar, para ter esse produto escalar, então, né, esse produto escalar
dá isso daqui, como nós vimos. Eu vou substituir o módulo de P vetor Q por essa expressão aqui. Então, nós temos que, por fim, que S escalar P vetor Q é módulo de S, módulo de P, módulo de Q, multiplicação do módulo dos três vetores, seno de θ, cosseno de φ. E isso é a área não, perdão. Isso é o volume do paralelepípedo formado pelos vetores, né, pelos vetores S, P e Q. Simples assim. Então, vamos dizer, o significado geométrico desses produtos misto de três vetores, dessa forma como a gente está fazendo aqui, significa isso, o volume do paralelepípedo formado pelos três vetores. Bem, então o resultado desse produto triplo misto de três vetores, no caso é um produto escalar. Nós temos um produto vetorial aqui dentro, mas o resultado final é um escalar. Esse resultado final é um escalar. E um escalar, eu tenho a multiplicação de outros escalares aqui, porque o módulo de S, o módulo de P, o módulo de Q são escalares. Seno de θ, cosseno de φ também são escalares. Então, não importa a ordem dessa multiplicação, né? Ou seja, em valor absoluto, os módulos aqui, não importa como que eu vou fazer a multiplicação, a ordem para multiplicar, para obter esse resultado final, que é um escalar. Isso significa que nós temos algumas identidades aqui para esse produto triplo misto, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. Bem, então, só repetindo aqui, essa escalar P vetor Q, né? Isso pode ser escrito também como P escalar Q vetor S. Pode ser escrito também como Q escalar vetor S vetor P. E aí vocês podem investigar todas essas identidades aqui que eu estou escrevendo. Menos S escalar Q vetor P. Aqui eu tenho que colocar um sinal de menos, porque o original é P vetor Q. É P vetor Q. Então, agora eu tenho um Q vetor P, tem o contrário, então a gente, como está ativo o produto vetorial, tem que colocar o sinal de menos. Isso também é igual a menos P escalar S vetor Q. De novo, porque a gente tem aqui Q vetor S, e aqui a gente tem o contrário, então tem o sinal de menos, que é igual a menos Q escalar P vetor S. Então, todas essas identidades aqui são iguais ao que a gente calculou inicialmente. S escalar o vetor P vetorial Q. Tá? Então, vocês são capazes de mostrar isso. Outro dado importante é que, veja,
P e Q formam um plano, mas P, Q e S não formam um plano, um único plano, né? O S, o S não está sobre o mesmo plano de P e Q. Não está. Se o S estivesse no mesmo plano de P e Q, então o ângulo φ seria 90 graus. O ângulo φ seria 90 graus. E esse produto seria zero. Esse produto seria zero. Essa informação também é importante. Então, o que eu quero dizer esse produto será diferente de zero se S não estiver no mesmo plano formado por P e Q. Ou seja, se S estiver no mesmo plano, de P e Q, então P vetor Q será perpendicular, né, o sinal de perpendicular aqui, será perpendicular a S. Ou seja, aquele ângulo φ entre eles será 90 graus. Com isso, o produto escalar de S, P vetor Q, será igual a zero. Então, se eu pergunto, dado o vetor P e Q, lá, eu dou o vetor P e Q, quem tem que ser o vetor S para ele estar no mesmo plano de P vetor Q? Então, esse produto misto tem que ser igual a zero. Tá? Essa informação é importante. Às vezes, isso será útil para resolver problemas. Bem, vocês já vão ver o tanto que é importante para nós esse produto triplo, misto de três vetores, tá? Da forma como nós mostramos aqui. Tá? Mas, ainda nesse ponto, nós precisamos falar de algumas coisas que vão ajudar nos nossos cálculos, ajudar na nossa álgebra, né? Melhor dizendo. Vamos dizer que, então, nós temos lá, né, voltando aqui, S, escalar P vetor Q. Vamos dizer que P vetor Q é um vetor V, tá? Está dessa forma no livro. Nosso vetor S, ele é Sx e chapéu, mais Sy j chapéu, mais Sz k chapéu. Nosso vetor V é Vx e chapéu, mais Vy j chapéu, mais Vz k chapéu. Ou seja, o que nós temos é S escalar V. S escalar V é Sx, Vx, mais Sy, Vy, mais Sz, Vz. Ok? Então, se nós substituímos o Vx pelos componentes do vetor P vetorial Q, né, nós já fizemos isso anteriormente, isso fica então Sx, né, Sx Py, Qy, menos
PYQY não, é PYQZ menos PZQY. PYQZ menos PZQY mais SY, aí PZQX, né, menos PXQZ, menos PXQZ, mais SZ PXQY, PXQY, menos PYQX. É isso que nós temos. Esse resultado, o resultado então desse produto escalar, S escalar P vetor Q, S escalar P vetor Q, ele pode ser determinado através do determinante da seguinte matriz aqui, ó. Essa matriz que a gente vai escrever o seguinte: a gente escreve primeiro o S, os componentes do S, SX, SY e SZ, depois as componentes do P, PX, PY, PZ, e as componentes do Q, QX, QY, QZ, né? Como a gente faz para calcular o determinante o módulo de um produto vetorial, né? Pensa o seguinte: A vetor B, se eu quero calcular o módulo de A vetor B, isso é a mesma coisa que eu escrever, isso é igual a eu escrever A vetor B escalar N chapéu, sendo que N chapéu eu vou chamar N chapéu de um versor unitário que tem a mesma direção do vetor A vetorial B. É a mesma coisa. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Bem, a forma como eu costumo calcular é só copiar as duas primeiras linhas dessa matriz, SX, SY, SZ, e aqui o PX, PY, PZ, né? E aí a gente multiplica as diagonais aqui desse lado, né? A diagonal desse lado aqui são os termos positivos, então temos primeiro aqui SX, PY, QZ. Aqui nós temos SZ, PX, QY. Vou colocar sempre nessa ordem SPQ, tá? E aqui nós temos SY, PZ, QX. Vou colocar sempre nessa ordem SPQ porque vai facilitar na nossa comparação depois. Essas antidiagonais aqui são os termos negativos. Então nós temos menos SZ, PY, QX, menos SX, PZ, QY, e menos SY, PX, QZ, certo? E aí vamos analisar agora, né? Eu posso então escrever esse resultado aqui, certo? Vamos pegar primeiro o SX, então tem o SX, PYQZ, e de cá eu tenho menos SX, PZQY. Então posso pôr o SX em evidência, vou ter PYQZ menos PZQY.
certo? O SY, tem aqui SY, tem o SYPZQX, e aqui eu tenho menos SYPXQZ. Menos PXQZ. É importante que vocês também façam essa conta para acostumar com ela, né? E SZ, eu tenho o SZ aqui, PXQY. Eu vou voltar aqui para ficar melhor para visualizar. PXQY. E de cá eu tenho PYQX. Menos PYQX, né? Menos PYQX. E esse resultado, o determinante dessa matriz, é exatamente o resultado desse produto escalar, né? Desse produto escalar. Então veja que interessante, né? Isso é mais um conhecimento que a gente aprende dessa álgebra vetorial, né? Dessa álgebra vetorial. E isso daqui vai ser muito importante agora ao longo do curso, porque nós vamos estar trabalhando mais agora com o momento de uma força, e nós precisamos, por exemplo, calcular o momento de uma força em relação a um outro eixo, E isso daqui vai nos dar uma ferramenta a mais para calcular o momento de uma força em relação a um outro eixo, né? Então, bem, pessoal, então essa aula ela finaliza aqui, né? Então nós vimos o teorema de Varignon, e nós fizemos algumas aplicações aí de álgebra vetorial que serão importantes para trabalhar com o momento de uma força, né? No cálculo de momento de uma força. Tá. Então, no próximo vídeo, a gente continua prosseguindo aí, trabalhando o cálculo de momento de uma força, né? Em relação a eixos diferentes e em relação ao eixo que esteja fora do centro lá, tá? Fora do que não passa pelo centro lá. É isso aí, um abraço a todos e curtam o vídeo, deixem aí os comentários, tá? Sigam lá também o canal para ficar mais fácil acompanhar cada vídeo que é lançado. É isso aí, obrigado a todos e até mais.